Vamos iniciar a segunda videoaula sobre o curso de Sistemas de Abastecimento de Água, iniciado pela unidade chamada de Reservatório de Distribuição, e hoje vamos ver Rede de Distribuição, essa segunda parte, né? Formando o subsistema de distribuição, como a gente falou na videoaula anterior, que é composto por reservatório de distribuição e rede de distribuição. Na ementa apresentada, essa unidade estava exatamente lá no item 8. Vocês podem ver no slide, como rede de distribuição, onde a gente vai estudar definições, tipos, parâmetros, características, funcionamento, topografia e traçado dos condutos, setores de medição e de manobra, ligações prediais e o dimensionamento de uma rede pelo método dos seccionamentos fictícios e pelo método de hard cross. E ainda a utilização de programas como o EPANET, né? Concluindo com a elaboração de um projeto pequenininho, né, de uma cidade pequena, mais detalhado. Então esse é o assunto que vamos iniciar, revendo aquele resumo, né, de um sistema de abastecimento de água, um esquema, né, onde aparece todas as unidades que compõem o sistema, a partir do manancial, adutora, captação, adutora, estação de tratamento, reservatório e rede de distribuição. Então a gente viu reservatório no vídeo anterior e hoje vamos ver rede de distribuição. Esse é o assunto. Tá? A rede de distribuição, para fazer o projeto da rede, a gente precisa considerar os seguintes elementos. O alcance do sistema. Né? Esse sistema que está sendo projetado, essa unidade, a rede de distribuição, em uma determinada cidade, ela vai ser projetada para atender a população daquela cidade num ano futuro, né? Num ano que também a gente já falou anteriormente, mas vamos falar com mais detalhe nessa aula atual. Ou seja, o sistema de abastecimento de água, ele é sempre dimensionado para atender não a população atual, evidentemente, porque ele tem que atender, é um sistema caro, demorado de instalação, de execução, então ele precisa ser construído para atender uma população que vai ser atingida naquela cidade num horizonte determinado de tempo, né? Normalmente aqui no Brasil 20 anos. Então a gente vai ter que definir logo no início qual vai ser o alcance desse sistema que está sendo projetado, né? A população abastecível nesse alcance, nesse horizonte, né? Também a gente vai ver como projetar essa população, coeficientes de variação de consumo na cidade, consumo de água numa cidade varia de acordo com os dias do ano, né? E de acordo com as horas do dia. Então a gente vai também definir esses coeficientes. E, enfim, em seguida, definidos esses parâmetros, calcular, estimar a demanda futura, ou seja, as vazões que vão determinar o dimensionamento dessa rede, né? A partir do estudo e da definição de quanta água vai ser necessária, né, para atender aquela população futura naquela cidade. Esse é o estudo desses elementos necessários para a gente poder elaborar o projeto. Tá? O projeto em si, o projeto básico, ele é composto, né, de um memorial descritivo
e justificativo, onde a gente descreve aquela unidade que está sendo projetada, né, em termos de diâmetros, extensões, origem do abastecimento, enfim, descreve, né, textualmente aquela unidade. Apresenta também uma memória de cálculos, né, descreve e calcula. Então você tem uma memória do cálculo efetuado. Em seguida, especificações técnicas de serviços, materiais e equipamentos que vão compor aquela rede de distribuição, né? O orçamento, a partir do levantamento dos materiais, equipamentos e serviços necessários para implantar a rede, então a gente faz um orçamento, né? E, finalmente, as peças gráficas, os desenhos, né? Os desenhos detalhados da rede, com as tubulações, conexões, válvulas, bombas, se for o caso, né? Se precisar, enfim, todos os materiais, equipamentos e serviços que vão constar, né, na execução da rede. A norma que regula a elaboração de projeto de rede de distribuição de água para abastecimento público é a NBR 12218, da ABNT, né? Bom, então vamos começar estudando o consumo de água numa cidade, para a partir da determinação desse consumo, estimar a demanda e as vazões futuras, e depois também da população, né? Então, o consumo de água numa cidade é classificado de acordo com os usos da água na cidade. Em geral, aqui no Brasil, é classificado como consumo doméstico, né, que é aquele que ocorre ao nível residencial, consumo residencial. Essa tabela 1.1 aí no slide dá uma ideia dos consumos que ocorrem numa residência. Isso não é só para a gente ter uma ideia, né, que eles varia muito esse consumo, mas na realidade ele vai ter que ser medido, né, micromedido, para a gente fazer a estimativa desse consumo residencial futuro. Agora é para vocês entenderem, né, como é composto esse consumo de água na residência, né? Essa tabelinha aí que dá, por exemplo, que o consumo na residência ocorre para a preparação de bebida e cozinha, né, lavagem de roupa, asseio corporal, vaso sanitário, né? Esse é um consumo bastante destacado. Outros diversos, né? Lavagem de piso, etc. Perdas e desperdícios, né? Que também ocorrem normalmente no interior das residências também. Isso dá um total de 100 a 200 litros por habitante por dia numa residência, em média, no Brasil, né? Então, por exemplo, numa residência de 5 pessoas, o consumo diário, né, seria de 500 litros, ou, no máximo, o mínimo 100 e o máximo 1.000, né, 1.000 litros por dia, 1 metro cúbico por dia. Isso, mínimo e máximo, médios, né, só para, como eu falei, para se ter uma ideia desse consumo. O consumo comercial, que é aquele que ocorre em restaurantes, bares, hotéis, pensões, etc., né? Estabelecimentos comerciais de uma maneira geral. Esse consumo de água em estabelecimento comercial também varia, claro, bastante, né? Dependendo do tipo de estabelecimento. Então, por exemplo, aqui essa tabela também relaciona alguns consumos típicos em estabelecimentos comerciais, como, por exemplo, escritórios, 30 a 50 litros por pessoa, restaurantes, hotéis, motéis,
lavanderias, garagens, né? Relacionei aí, consegui esses valores aí de várias tabelas, de várias fontes diferentes, né? De vários trabalhos realizados, inclusive na Companhia de Água e Esgoto da Paraíba, ao longo do tempo. Então, se verifica que como ocorre esse consumo em estabelecimentos comerciais, variando aí, ó, como de 30 a 50 litros por pessoa para escritório, a bares, 20, 40 litros por metro quadrado de estabelecimento, para se ter uma base, né, da variação. O consumo também ocorre em estabelecimentos industriais, né, as indústrias. Essa que tem uma possibilidade de variação ainda muito maior, né, dependendo do tipo de indústria. Ele ocorre o consumo de água nas indústrias no processo de produção, como matéria-prima, né, em alguns refrigerantes, bebidas, etc. A água compõe o produto, né, como matéria-prima. Lavagem de piso, de embalagens da própria matéria-prima, algumas, né? Refrigeração do ambiente, produção de vapor em caldeiras, além do consumo normal ou sanitário, né, na indústria, a partir dos sanitários que atendem os operários, né, cozinha, cantina, etc. Então, esse consumo de água em estabelecimentos industriais tem uma variação que também tem uma tabelinha aqui, né, que relaciona os mais, vamos dizer, comuns, né, que ocorrem mais, né, maior frequência. Matadouros, animais de grande porte, 300 litros por cabeça abatida. É um consumo bastante elevado aí, né, porque o matadouro tem realmente essa característica, né? Está precisando lavar continuamente, constantemente, tudo. Curtume, papel, 100 a 400 litros por quilo de papel produzido. Então, é um outro estabelecimento industrial de consumo bastante elevado. Tecelagem, canteiro de obras, né? E distritos industriais, que ocorrem em várias cidades, né, foram construídos e não têm, vamos dizer, ou estão projetados para serem implantados em uma cidade, e você ainda não tem uma definição exata, né, do tipo de indústria que vai ocorrer ali. Então, para ter uma estimativa inicial, entre 4 e 8 litros por metro quadrado de área do distrito. Tá? Essa também é outra categoria de consumo, né, importantíssima, industrial. De responsabilidade do poder público, né, aquelas irrigação de jardins e praças públicas, lavagem de rua, prédios públicos de uma maneira geral, né, colégios, repartições públicas, fontes e piscinas públicas, sanitários públicos. Esses são estabelecimentos de responsabilidade do poder público. A conta emitida de água vai para esses estabelecimentos, eles são que respondem, né, que se responsabilizam através da prefeitura ou do estado ou do governo federal no seu pagamento. Né? E esses órgãos também apresentam uma variação muito alta de consumo de água, né? Como, por exemplo, nessa tabela aí de consumo de água em estabelecimento público, a gente vê, ó, quartel de 100 a 200 litros por soldado, né? Isso é por dia, consumo diário. Colégio, universidade, creche, ambulatório, mercado, templos e igrejas, jardins públicos, rodoviária, todos esses estabelecimentos têm características próprias, né, e consumos relativamente semelhantes. Né? Então, essa tabela também dá essa ideia. E, finalmente, existe uma parcela de água na rede de distribuição que se perde, né? A água produzida, entregue no reservatório,
e do reservatório para a rede, quando ela sai tratada já do reservatório, né? Vem do sistema de produção, e vai atender a rede de distribuição, na rede ocorre um nível de perdas dessa água através das juntas, das tubulações, através de válvulas que estão instaladas nas tubulações, ocorrem perdas de água em toda a rede do mundo, né? Não existe rede totalmente estanque, sem perda nenhuma, né? Agora, evidentemente que essas perdas devem ser controladas, né? E tanto quanto possível reduzidas, porque é água tratada que está sendo desperdiçada, infiltrada aí nos terrenos da cidade, né? Que a tubulação é instalada enterrada, então quando tem um vazamento que não aparece na superfície da rua, né? Muitas vezes ele vai infiltrando no subsolo e provoca essas perdas que consomem, né, uma boa parte do custo de produzir aquela água e tratar para chegar na cidade, né? Então, perda ocorre, não tem jeito. No Brasil, a gente tem perdas normalmente na rede muito elevadas, de uma maneira geral, né? Hoje, a maioria dos operadores de sistemas de água já tem alguma definição de nível, de meta para alcançar no combate à perda, né? Mas a gente ainda permanece com essa questão, né? Então, também esse tipo de uso, né, indireto de água na rede tem que ser considerado no cálculo futuro, né, da demanda de água para atender aquela cidade, né? Para a gente estabelecer o nível de consumo ou que vai ser demandado no futuro, no alcance do sistema, né, que é o dado fundamental para o dimensionamento, a gente vai considerar algumas recomendações, algumas orientações, inclusive definidas por norma, né, para poder estudar e definir essa demanda futura, né? Então, a gente destacou aqui algumas dessas orientações, determinações, né, para orientar esse cálculo dessa demanda futura, né? Então, como é que a gente vai estudar, por exemplo, a demanda de água que vai ocorrer naquela cidade, nos estabelecimentos residenciais, comerciais e públicos? A norma, então, orienta, como eu falei, né? Uma forma mais, vamos dizer, adequada, né, a que apresenta resultados mais certos, mais próximos da realidade, é considerar, né, os consumos avaliados no histórico das respectivas economias medidas, né? Então, se eu tenho na cidade, que eu vou fazer o projeto para ampliar aquela rede, já tem um sistema de abastecimento de água, eu vou ampliar. Então, eu preciso levantar o histórico de consumo por categoria de consumo, né? Residencial, comercial, industrial, público e perdas, né? O histórico que vem ocorrendo naquela cidade há um certo tempo, desde que aquele sistema existente seja medido, né, micromedido, 100% ou mais de 90% de medição, que apresente aquele histórico de consumo em cada categoria atual, né? Então, o consumo residencial atual daquela cidade está em média em 100 litros por habitante dia. E aí eu vou projetar a população que a gente vai ver em seguida, né,
a população futura, determinar o número de ligações residenciais futuras a partir dessa população futura, né, pela taxa de ocupação domiciliar do IBGE, e vou multiplicar proporcionalmente, né, o número de ligações residenciais atuais pela razão entre a população futura e a população atual, né? Ou seja, vou multiplicar essa taxa de consumo residencial atual pela população residencial futura, né? E isso vou ter um consumo residencial futuro. Isso é o que a norma está dizendo aqui, ó. Os estabelecimentos residenciais, comerciais e públicos devem ter seus consumos avaliados com base no histórico das respectivas economias medidas. Um parêntese aí, economia que ele cita aqui, é porque se faz uma diferença, né, entre economia e ligação predial, né? Porque uma ligação predial, num edifício residencial, ela vai atender várias economias, vários apartamentos, né, várias unidades residenciais. Então, cada unidade residencial dessa é uma economia. Ela não tem uma ligação própria, né, predial, ela é atendida no prédio, no conjunto. Então, isso aqui é o número de economias, né, que ele fala. Economias medidas. E através da estimativa de consumo para as economias não medidas, né, um pequeno percentual, cujos critérios devem ser fixados de comum acordo com a entidade interveniente. Né? A entidade interveniente aqui é o contratante, normalmente, além das normas. Né? A previsão dos consumos de indústrias futuras, né, deve ser feita de acordo com os seguintes critérios. Então, também aqui determina. Para a indústria futura que vai se implantar naquela cidade, os estabelecimentos que forem total ou parcialmente servidos pelo sistema de abastecimento de água atual, devem ter seus consumos avaliados com base no histórico. A mesma coisa das ligações residenciais. A indústria que já existe, então ela tem o consumo histórico, definido, determinado, porque ela é medida, né, atualmente, e aí, com base no crescimento daquela indústria, na ampliação que vai ocorrer, que você tem que fazer uma pesquisa junto à indústria, né, a cada uma, principalmente se for de porte médio ou significativo, né, porte mais alto. Então tem que fazer uma entrevista com a indústria, na indústria, com o responsável pela gestão daquela indústria, para definir futuras ampliações, se eles vão ter. Além disso, também é importante fazer uma pesquisa junto aos órgãos do Estado ou da Prefeitura, né, no caso, responsáveis pela gestão municipal, sob plano de diretor, né, que tem previsão de crescimento e desenvolvimento industrial. Né? Então, nesse caso, também se faz a previsão futura do consumo industrial, dependendo do histórico do consumo atual e das previsões de crescimento, de implantação de novas indústrias, de novos empreendimentos. Né? Agora, essa determinação com base em histórico atual de consumo, né, seja residencial, comercial, industrial, público, né, ele depende fundamentalmente do nível de controle atual do sistema existente. Se o sistema existente está sendo controlado adequadamente, ou seja, medido, né, micromedido, ter medição, ter hidrômetro em cada ligação, seja residencial, comercial, industrial, etc., pública, para você ter um histórico confiável. Além disso, se aquele sistema vem sendo atendido de forma adequada, ou seja, com vazões adequadas, né, e funcionamento contínuo. Se é um sistema que vem tendo crises, né, de abastecimento, então, com racionamento, com falta d'água, né, durante períodos longos, etc., aquele consumo, mesmo que o sistema seja medido adequadamente,
mas aquele consumo não reflete a realidade porque ele não está ocorrendo de forma adequada, né? Então, nesse caso, não adianta tentar levantar dados históricos de um sistema que não vem tendo um funcionamento satisfatório. Tá? Então, nesse caso, que a gente não tem os dados históricos de consumo registrados, né, na área comercial da empresa de operação, né, ou seja, não tem micromedição efetiva, né, não faltou água no sistema, o manancial já não atende adequadamente o sistema. Então, nesse caso, a norma recomenda o que a gente já também explicou na primeiro vídeo aula de reservatório, a gente comentou, né? Vamos aqui repetir, porque é um conceito muito importante. Se o sistema existente não tem esses dados históricos confiáveis, né? Porque não está micromedido adequadamente. Porém, tem uma macromedição, o volume que sai de água do reservatório para atender a rede de distribuição, esse é medido adequadamente, com histórico, né? Com dados de 3, 4, 5 anos passados. Então, nesse caso, a norma recomenda que se determine esse parâmetro chamado de cota per capita, que é muito usado ainda hoje aqui no Brasil, né? Justamente por causa disso, porque muitos sistemas não têm um controle muito bom, né? Então você não tem dados históricos por categoria, né, confiáveis. Mas se você tem a macromedição, né, o volume distribuído lá, que sai do reservatório para a rede, então você pode calcular essa cota per capita, que é um parâmetro que a gente vai explicar agora, né, e que precisa prestar bem atenção para ficar bem entendido, né, porque ele dá margem a muita interpretação diferente. Então, esse parâmetro, cota per capita, ele é considerado específico para cada cidade, né, porque ele depende dos hábitos de consumo de água, da situação socioeconômica da cidade, de clima. Então, tem uma série de questões envolvidas na determinação desse parâmetro, né, de cota per capita, que indicam que essa cota per capita deve ser determinada especificamente para cada cidade. Como? Né? Através dessa formulazinha aqui, ó. O volume anual distribuído, que, como a gente disse, esse sistema teria uma medição macro, né, na saída do reservatório para a rede, então a gente teria esse volume bem determinado, né, desde que, claro, a água o sistema tenha sido atendido de forma correta, né, ter água, pelo menos, saindo o ano todo lá para atender a rede. Não ter havido crise, racionamento, quer dizer, de parar de distribuir a água durante certos períodos, como ocorre muito e ocorreu muito nessa seca aqui na Paraíba e no Nordeste de uma maneira geral nos últimos anos, né? Mas se a gente dispuser de esse volume anual distribuído para a rede, né, historicamente, a gente divide pela população atendida nesse sistema, nesse ano que distribuiu esse volume, né? Por qual população? Qual era a população que foi atendida por esse volume? Vezes 365 dias do ano. Para a gente ter essa cota per capita, que é determinada em litro por habitante por dia, né? Então, o volume anual distribuído em litros, né, por dia, e a população atendida vezes 365 dias do ano. Como é que a gente determina essa população atendida, né, atual? População que estava sendo atendida com aquele volume distribuído, né? Qual era a população ligada na rede, né? Então, esse dado
a gente determina através da a taxa de ocupação residencial, que é determinada pelo IBGE, né, para cada cidade. Então, ele tem quantas pessoas, em médias, residem naquela cidade, por unidade residencial, né? Taxa de ocupação residencial. Então, essa taxa de ocupação multiplicada pelo número de economias residenciais. Número de economias que a gente já definiu o que é, né? A economia residencial, né? São as ligações nas casas e as ligações em edifícios residenciais, multiplicada pelo número de unidades residenciais do edifício, né? Ou seja, economias residenciais. Então, a taxa de ocupação vezes o número de economias residenciais dá a população que estava ligada, né, à rede de distribuição naquela cidade, naquele período anterior, né, histórico, aqueles dados históricos. Então, essa cota per capita é obtida dessa forma. Tá? É muito importante considerar, observar, entender, né, que esse volume anual distribuído, saiu do reservatório para a rede, ele atendeu não só às residências. Essa água, esse volume de água, atendeu às ligações residenciais, claro, às comerciais, às industriais, às públicas, a perda, né? Tudo isso está contemplado nesse volume anual distribuído. Não é só o consumo residencial, né? É o residencial mais comercial, como eu falei, mais todas aquelas categorias de consumo estão contempladas aqui. Ou seja, essa cota per capita, se eu disser a cota per capita da cidade de João Pessoa é 200 litros por habitante dia, não significa que a população de João Pessoa estava consumindo, né, nos últimos anos, 200 litros por habitante por dia. Cada habitante consumindo 200 litros de água por dia. Não é, né? Aí, como eu falei, nesses 200 litros por habitante dia da cidade de João Pessoa, está incluído o consumo em todos os estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e a própria perda, né, que ocorre na rede de distribuição. Tá certo? Então, essa cota per capita engloba isso tudo. Por isso que você, projetando a população futura, né, da cidade de João Pessoa, vamos dizer, né, e multiplicando por essa cota per capita dela, da própria cidade, né, que é específica daqui, foi baseada no volume distribuído, dividido pela população atendida da cidade. Então, multiplicar pela população futura, eu vou ter aqui uma demanda futura, né, bastante, vamos dizer, próxima da realidade, né, porque foi baseada nessa cota per capita específica da cidade de João Pessoa. Apesar de que o ideal seria projetar a demanda futura a partir dos consumos históricos de cada tipo, cada categoria de consumidor, como eu falei anteriormente. Mas para isso a gente precisaria ter histórico confiável dos consumos de cada uma das categorias, tá certo? Então, é isso aí. Não tendo aquele histórico do consumo por categoria de consumo, para a gente projetar para o futuro, uma forma que a norma aceita, né, admite, é a definição dessa cota per capita para aquela cidade. Agora, se aquela cidade não tem também controlado o volume que foi distribuído do reservatório para a rede, né, não tem controle nem desse volume anual distribuído, ou, como eu disse, estava numa daqueles tipos de cidade aqui que ficaram praticamente sem água, né, durante o ano desse período de seca, né,
Então não tem esse valor, né, determinado. Então o que é que a gente faz? Pode aceitar, né, ou adotar uma cota per capita calculada, determinada, para uma outra cidade semelhante que tinha o controle adequado, né, desse volume anual distribuído e não sofreu essa seca, né, que ocorreu na anterior. Ou seja, é uma cidade semelhante, na mesma região, então se aceita que tenha uma cota per capita igual àquela que vai ser definida aqui. Tá? Dados de cota per capita, assim, que ocorrem muito no Brasil, estão expressos nessa tabelinha, né, que dá, para populações menores do que 10 mil habitantes, a cota per capita normalmente varia nessa faixa aqui de valores, né, de 120 a 150 litros por habitante dia. Então, a cota per capita, né, esse parâmetro fundamental para estimar consumo futuro, demanda, né, de água no tal sistema futuro de distribuição, ele é baseado no volume distribuído anualmente para a rede. Né? Então precisa ter um controle, o sistema existente precisa ter um controle desse volume anual, porque ele dividido pela população atendida atual, né, vai dar essa cota per capita, vai definir o consumo médio diário por habitante dia naquela cidade. Né? Então, isso que precisa ficar bem entendido, bem claro, né? É um conceito importantíssimo. Quer dizer, esse volume anual distribuído naquela cidade, ele engloba o consumo de água de todas as categorias definidas anteriormente. Ou seja, é o consumo de água residencial, comercial, industrial, público e perdas. Quer dizer, todas essas parcelas de consumo estão contidas aqui no volume anual distribuído na cidade. Né? Então, se eu divido esse volume anual distribuído pela população que foi atendida, né, população atendida a partir da taxa de ocupação residencial do IBGE, né, multiplicado pelo número de economias residenciais da cidade, né, então eu tenho a população que foi atendida por esse volume. Essa relação, né, vezes 365 dias do ano, vai dar a cota per capita para aquela cidade. Ela é considerada específica daquela cidade, né? Porque foi obtida a partir do volume distribuído naquela cidade, naquele período, né? Então, cada comunidade, cada cidade, ela tem características próprias devido ao clima, devido à situação socioeconômica, a hábitos da população, etc. Né? Então, essa é uma forma adequada, né, para se obter a demanda futura a partir da cota per capita atual. Né? Aqui, por exemplo, na cidade de João Pessoa, a cota per capita se aproxima de 200 litros por habitante dia. Não significa que cada habitante de João Pessoa consumiu 200 litros de água por dia. Não, né? Porque, como eu falei, nesses 200 litros de água por habitante dia está incluída a parcela consumida pela população, pelos habitantes, né, nas residências, mas também está incluída a parcela consumida pelos estabelecimentos comerciais, industriais, públicos e perdas. Tá? Então, esse é um parâmetro muito importante e muito usado aqui no Brasil e aqui na região Nordeste especificamente, principalmente devido à ainda deficiência de controle, né, de cada parcela de consumo, de cada estabelecimento
nos últimos anos, devido à seca na região, e às vezes não ter uma micromedição muito que contemple todos os estabelecimentos, né? Às vezes a micromedição atende a uma parcela apenas dos estabelecimentos. Então você não tem um histórico confiável, né, por estabelecimento industrial, comercial, residencial, etc., para poder estimar o consumo futuro com uma proporção desse número de estabelecimentos atuais em relação à população futura. E aí sim, você teria uma estimativa de consumo futuro bem mais realista, né? Mas a cota per capita, determinada dessa maneira, também dá em termos de estimativa, né, que é o que a gente vai fazer, de consumo futuro, dá uma segurança, né, bastante razoável. Tá? Bom, essa tabela aqui mostra uma variação de cota per capita aqui, né, no Brasil, uma variação retirada de alguns trabalhos, de alguns livros, de algumas publicações, né, que mostram que para populações menores do que 10 mil habitantes, de cidades menores do que 10 mil habitantes, a cota per capita aqui varia nessa faixa, de 120 a 150 litros por habitante dia. E para populações menores do que 50 mil, maior do que 10 mil, de 150 a 200, populações eu também vou definir, né, esse outro parâmetro, esse outro tipo de população, denominada de população temporária, né, que também deve ser considerada dependendo de uma análise de cada caso. Algumas cidades têm uma população chamada temporária bastante significativa, e nesse caso precisa ser considerada no consumo de abastecimento de água. Né? Por quê? É aquele tipo de cidade em que recebe muita gente de cidades próximas, né, de comunidades próximas, para trabalhar. Então trabalham durante o dia e vão para casa, voltam para, né, para suas residências na outra cidade, na outra comunidade, à noite. Né? Então, essa população precisa, se ocorrer de forma significativa naquela cidade, é preciso ser levantada com uma pesquisa local. Né? E a cota per capita para ela, né, é considerada como de escritório, né, de trabalho de população de escritório, que é 50 litros por habitante dia. Então, se você faz uma pesquisa e vê naquela cidade e determina a população temporária, né, faz uma proporção com o número com a população atual residencial fixa, né, e estima para o futuro também essa população e adota a cota per capita de 50 litros por habitante dia para essa temporária. E a população flutuante. Essa também ocorre em muitas situações, né, de cidades turísticas. Né? Então você, por exemplo, tem cidades que no determinado período do ano, né, aflui um contingente populacional turístico muito grande, muito significativo naquela cidade. Então, essa população flutuante também tem que ser avaliada, se ocorrer de forma significativa, e a cota per capita adotada para ela é a mesma daquela determinada para a população da cidade, né? Porque fica mais difícil avaliar essa cota per capita específica para aquela população flutuante turística, por exemplo, que vem de várias partes, né, do país ou do mundo até, e vão consumir água de uma forma que vai pesar, né, vai precisar ser contemplada na estimativa de consumo futuro. Tá? Então,
Esse é o primeiro, vamos dizer, parâmetro que a gente falou, né, e importante. Estimar o consumo através de dados históricos, de informações históricas de consumo da cidade, ou através de cota per capita. Né? O outro parâmetro fundamental, que a gente já falou, né, um pouco, é a população futura. Como fazer a estimativa do crescimento populacional de uma cidade. Isso, de fato, seria uma atribuição da prefeitura municipal, né? Claro, que é quem deve ter um plano diretor na cidade, e o plano diretor, evidentemente, deveria contemplar como primeiro parâmetro, né, o crescimento populacional daquela cidade e definir a população futura. Essa tipicamente seria, né, uma atribuição das prefeituras municipais. Infelizmente, aqui, muitas vezes ou a cidade não conta com plano diretor, ou está muito desatualizado, ou simplesmente não estimou a população futura. Né? Apesar de que, evidentemente, não são todas as prefeituras em que ocorre isso, né? Mas ocorre com uma certa frequência. Então, a norma de projeto de rede de distribuição de água, de estudos de concepção para projetos de abastecimento de água públicos, orienta, né, que, no caso do projetista precisar avaliar, estimar o crescimento populacional, né, ele deve seguir duas metodologias. Né? A primeira, né, é que se baseia na extrapolação de tendências de crescimento da cidade, da população daquela cidade, definidas por dados estatísticos suficientes para constituir uma série histórica. Então, se a gente tem naquela cidade, né, dados históricos censitários, né, no caso da gente aqui do IBGE, né, que a gente pode estudar, né, através de métodos estatísticos. A norma já recomenda, né, aplicar métodos dos mínimos quadrados aos dados históricos censitários para ajustar o crescimento dessa população, expressa através de uma função, né, matemática, de uma curva, né, de crescimento tendente, de acordo com os dados passados, né, apresentando uma certa tendência. Através desse método a gente vai determinar isso. Aí você verifica qual daquelas funções matemáticas mais usuais que se ajusta melhor àquela tendência de crescimento daquela população, daquela cidade. E aí, definida essa curva que expressa melhor esse crescimento, né, aí a gente vai usar essa curva para extrapolar a população futura daquela cidade. Aqui está apresentado em resumo, né, mas com bastante detalhe, esse método, né, a aplicação desse método dos mínimos quadrados, né, um modelo matemático, através desse método dos mínimos quadrados, para a gente selecionar, definir uma curva representativa do crescimento daquela cidade, que vai ser a curva que melhor se ajuste aos dados censitários históricos daquela cidade. Então, normalmente,
se trabalha com essas funções aqui, ó, com a função linear, né, com a função de potência, com a função que a gente vai mostrar. Tá? Cada uma. Então você ajusta com a utilização do método dos mínimos quadrados. Vê a correlação de ajustamento de cada uma dessas funções com os dados censitários, né, históricos daquela cidade. Então, por exemplo, a função linear, né, que é uma equação de uma reta, através dessas equações aqui, ó, você determina os dados, os coeficientes da reta para aquela cidade, né? O A e o B, através dessas fórmulas aqui, né? Que aparentemente aí podem ser meio complicadas, mas não é, né? É tudo somatório. A gente vai mostrar aqui uma tabelazinha com o resultado de uma cidade fictícia aqui que a gente fez, né? Só para exemplificar. Mas enfim, função linear, aplica, determina os coeficientes, né? E verifica, calcula o coeficiente de correlação daquela função com aqueles pontos dos censos anteriores. Então eu vejo o coeficiente de correlação definido através dessa equação, ó, dizem o nível de correlação existente, né? Então, faz a mesma coisa para a função de potência, né? Determina o nível de correlação, o R2 aqui, ó, da curva com os dados, né? Determina os coeficientes da equação de potência, né? O A e o B. A mesma coisa para a função exponencial, né? Nível de correlação da função exponencial com aqueles pontos, os coeficientes da equação. A função logarítmica, né? Mesma coisa, coeficiente de correlação. E aí, analisa, verifica qual a curva, daquelas funções apresentou melhor nível de correlação com os dados históricos do censo. E aí adota aquela que apresentar melhor nível de correlação como a curva representativa do crescimento da população daquela cidade. Tá certo? E aí aplica aquela função para o ano futuro que se desejar, tá? Uma vez determinada a curva. Aqui, por exemplo, a gente colocou essa cidadezinha fictícia aqui só para exemplificar, né? Para vocês observarem como é relativamente simples, né? O Excel tem um solver, né? do Excel que faz essa aplicação do método dos mínimos quadrados, né? De uma forma muito mais simples do que você está calculando. Mas, de qualquer maneira, isso aqui também não é nada de complicado, né? Então, calcula aí para os anos passados, os últimos, que você teria dados do censo do IBGE para aquela cidade, né? O x é o intervalo de tempo, aí x ao quadrado, xi ao quadrado, y ao quadrado, y é a população, né, para aquele ano. Aí, ou seja, organiza essa tabelinha, x, y e tal, para facilitar, né? E aí aplica aquelas fórmulas que a gente mostrou de coeficiente de correlação para cada uma dessas funções, né? Esse R2. Aqui, nesse exemplo, os coeficientes de correlação foram para a função linear 99,49%, função de potência 93%, etc. Né? Então, a mais elevada correlação encontrada foi para a função linear, para a reta, né? Se ajustou melhor aos pontos históricos do IBGE. Né? E aí é só com os dados calculados dos coeficientes da reta, no caso A e B, né? Aplicar essa função, né? Com esses coeficientes já determinados,
para o ano futuro e acha a população dessa cidade aí, no caso, 330 mil habitantes. Tá? Então, teoricamente simples, né, e também praticamente fácil de aplicar. Né? E é um método que realmente tem uma justificativa técnica bastante importante. Né? Você vai ajustar funções, né, matemáticas aos dados censitários existentes e vai ver qual daquelas funções apresenta melhor nível de correlação com os dados. Né? Adota aquela que apresenta melhor nível e determina a população futura que você quer para aquela cidade. Tá? Bom, esse é um método que é o que mais se usa, né? Até porque o outro método que a norma também recomenda seria a aplicação da expressão geral de crescimento de população de uma cidade, em função do tempo. Né? Essa expressão geral de crescimento populacional de uma cidade seria dada por essa equação. Né? A população futura da cidade é igual à população no ano inicial, né, de referência, mais o número de nascimentos no período, quer dizer, eu tenho a população de hoje, né, de João Pessoa, e quero saber a população daqui a 20 anos para frente, então eu vou pegar a população de hoje, né, que eu tenho, e somar com a diferença entre o número de nascimentos que vão ocorrer na cidade nesse período de 20 anos para frente, né? Menos o número de mortes que vão ocorrer também, né, nesse mesmo período. E mais o número de imigrantes, né, que vão chegar para a cidade de João Pessoa nesse período, menos o número de emigrantes, né, que vão sair, emigrar de João Pessoa para outras cidades, para outros locais. Tá? Essa seria uma equação muito interessante, né? Desde que a gente tivesse esses dados estatísticos bem determinados para aquela cidade. Né? Ou seja, índices de mortalidade geral, índices de natalidade, né? De imigração e de emigração. Isso, infelizmente, a gente muitas vezes não encontra, né, na cidade especificamente. Você tem índices bastante já determinados para o país, né, como um todo, para algumas regiões, para algumas cidades mais organizadas, vamos dizer assim, né? Mas na maioria dos casos a gente não vai ter esses dados. E aí você recorre àquele método anterior de aplicação dos mínimos quadrados que a gente acabou de mostrar, certo? Aí projeta a população para o futuro daquela cidade que você vai projetar a rede de abastecimento de água, a rede de distribuição, e vai pegar essa população futura, né, distribuir na área urbana futura da cidade. Distribuir de acordo com as densidades populacionais que ocorrem em cada área, em cada zona de ocupação daquela cidade atualmente. Isso, se a cidade contar com um plano diretor, né, praticamente está definido, está resolvido da melhor forma possível, porque o plano diretor já projeta o crescimento da cidade, as áreas de expansão urbana, né, com um zoneamento específico que define zona residencial, zona industrial, etc. E com as densidades previstas para cada uma daquelas sub-áreas, né? E aí é só distribuir a população de acordo com as densidades de cada uma daquelas áreas, né? Ou sub-áreas. População futura, né?
essa tabela dá uma indicação, né, de densidades, vamos dizer, que ocorrem, né, com uma certa frequência aqui, né? Áreas periféricas, casas isoladas e lotes grandes, a densidade normalmente é essa, ó, 25 a 50 habitantes por hectare. E assim por diante, casa geminada, prédios de apartamento altos, áreas comerciais, áreas industriais, densidade média global. Tá? Então essa tabela, se não tiver plano diretor, não tiver como fazer um levantamento, uma pesquisa local, né, para determinar essas densidades, então pode adotar, né, de acordo com um entendimento com a prefeitura, né, local, para avaliar isso. E aí sim, devido àquela população futura, né, por uma densidade dessa naquela área, e vai ver qual a população que vai ocupar aquela área no futuro, né? Essa é a forma. Então, determinada a população e a ocupação dessa população nas diversas áreas da cidade, um outro parâmetro fundamental para a gente estimar as vazões futuras de dimensionamento da rede, no caso, né, são esses parâmetros que a gente vai mostrar. Né? O consumo de água numa cidade, ele varia ao longo dos dias do ano. Isso toda empresa, todo operador de sistema de abastecimento de água sabe e observa, né? O consumo de água no período de inverno, por exemplo, aqui mesmo na região da gente, né, Nordeste e na Paraíba, no inverno cai o consumo de água na rede de distribuição, né? E no verão aumenta. Né? Então, de acordo com o clima, com os hábitos da população, esse consumo varia ao longo dos dias do ano. E quando a gente vai estimar a vazão futura, multiplicando aquela cota per capita ou os consumos das diversas categorias atuais, né, acumulados lá para o fim do ano, para o total do ano, então a gente vai ter, a cota per capita, como a gente viu, é um valor médio, né? Eu vou dividir o consumo atual pela população atual, consumo total anual. Então eu tenho um consumo atual médio, né, diário. Se eu multiplicar essa cota per capita, que é média diária, pela população futura, eu vou ter um consumo médio diário futuro. Né? Cota per capita em litro por habitante dia, multiplicada por habitante. Né? Então eu tenho litro por dia, né? Futuro, naquela população futura. É um consumo médio diário. Mas eu sei que esse consumo vai variar ao longo dos dias do ano. Então, se a gente traça um gráfico, né, relacionando o consumo com os meses do ano, né, e os dias do ano, estão aqui em cada mês, claro. Então a gente vai ter uma curva dessa forma, né, que expressa justamente a variação desse consumo ao longo dos dias e dos meses do ano, tá? Dos 365 dias do ano. Observando que, se eu determinar esse consumo médio diário, né, o consumo total, o volume total, dividido pelos 365 dias, eu vou ter um médio, né, aqui, esse médio. Vai ter um dia aqui, ó,
em que o consumo é máximo, né? Maior consumo diário do ano, daqui, determinada essa. E vai ter o consumo médio, né, que está determinado aqui. Se eu fizer a relação entre o maior consumo diário do ano, que está determinado, com o consumo médio diário, eu tenho um coeficiente determinado, denominado de K1, que é o consumo máximo diário do ano, que vai expressar isso aí. K1 representa a variação de consumo ao longo dos dias do ano e a relação entre o dia de maior consumo e o médio diário. Tá? Então, esse é um coeficiente que aqui no Brasil, em geral, varia entre 1,2 e 2. Mas o que a norma recomenda é que em cada sistema, cada cidade que está sendo projetada a rede, seja determinado esse K1 para aquela cidade. Evidentemente que isso depende desse nível de controle, né, que você tem naquela cidade. Se não tem esses dados, né, reais, medidos nos anos, então, naquela cidade, então adota um valor normalmente o menor, né, 1,2. Ou seja, a gente considera que no dia de maior consumo do ano, a gente vai ter 20% a mais de consumo, né, 1,2 do consumo médio diário. Tá? Multiplicado por 1,2. Então eu determino o consumo médio diário futuro, cota per capita vezes população futura, multiplico por 1,2 para ter o volume, ou se eu dividir pelo 86.400, que é o número de segundos do dia, né? Pelo tempo, eu vou ter a vazão máxima diária do ano. Né? Multiplicando a vazão média diária, que é a população futura, cota per capita, dividido por 86.400, para ter em litro por segundo. Tá? E multiplicar por K1, né? Eu vou ter a vazão máxima diária. Então eu tenho a média diária e a máxima diária. Tá? Isso a gente precisa compreender, porque essas vazões vão ser fundamentais para o dimensionamento da rede, né? Como para qualquer outra unidade do sistema. Também se observa, né, que em qualquer cidade a gente tem uma variação de consumo de água ao longo também das horas do dia. Além dos dias do ano, uma variação ao longo dos dias, eu tenho uma variação ao longo do dia, né, em cada cidade. Consumo durante o dia e durante algumas horas do dia ele é maior, né, diminui em outras horas. Durante a noite, normalmente, reduz bastante. Né? Então, se a gente colocar isso num gráfico, semelhante àquele da variação dos dias do ano, a variação das horas do dia, então, aqui a vazão ao longo das horas do dia e as horas do dia. Né? Então, a gente vai ver que em determinada hora, ó, o consumo aqui é máximo. Né? Aqui, na região, em geral, essa hora aqui é em torno de 12 horas, né? Aqui, como está aqui, ó, entre 11 e 12, né? 12 e meia, 1 hora, a hora que o consumo é máximo. A gente tem aqui o consumo médio, diário, né? Só dividir o total pela média, pelo número de horas. Então tem um consumo médio e tem a máxima, a vazão, né, que aqui a gente já expressa, já trabalha com vazão, ou seja, é o volume dividido por 86.400, para ter em litro por segundo. Né? Tá aqui. Então a gente tem
essa relação entre a vazão máxima horária e a vazão média horária, essa divisão de uma pela outra, dá essa relação, que é esse coeficiente chamado de K2. Né? K2 é o coeficiente da hora de maior consumo. Então, esse parâmetro aqui é fundamental, por exemplo, no caso da rede de distribuição. Né? A rede de distribuição vai ser dimensionada para a vazão máxima horária, ou seja, é aquela vazão média, né? População cota per capita, multiplicada por K1, que é o dia de maior consumo, multiplicada por K2, que é a hora de maior consumo. Então, essa vazão vai ocorrer no final do plano, que é para aquela população de final de plano, no dia de maior consumo do ano, na hora de maior consumo do ano. Então, essa vazão vai fluir na rede e a rede deve ser dimensionada para essa vazão, né? Máxima horária no fim do plano. Isso é fundamental, né? Entender isso aí. A tubulação, os canos da rede tem que ser dimensionados para essa vazão. No fim do plano, na hora de maior consumo. Dia de maior consumo, hora de maior consumo do ano. Esse valor também é adotado, inclusive que a norma admite, né, se não tiver dados característicos da cidade, nem da região, 1,5. Ou seja, é significativo, né? Se aumenta em 50% a vazão máxima diária. Se tem a vazão média diária, no dia de maior consumo aumenta 20%, 1,2%, e na hora de maior consumo, no dia de maior consumo, aumenta mais, aumenta 50%, 1,5%. Essa é a vazão que vai ser utilizada para dimensionar a rede. Então está aqui essas vazões que a gente acabou de falar, né? A vazão média diária, demanda média diária dividido por 86.400, a unidade aqui da demanda estabelecida que vinha do volume diário, né, em metro cúbico por dia, aqui vai dividir por 86.400 para ter em litro por segundo. Então é a vazão média diária. A máxima diária vai ser essa média diária multiplicada por K1 e a máxima horária, a máxima horária vai ser a máxima diária, essa daqui, multiplicada por K2. Né? Não tem, acho que, dúvida sobre isso aí. A norma faz referência ainda a um outro coeficiente, denominado de K3, como sendo 0,5, que indica a variabilidade mínima do fluxo da vazão, seria o mínimo, né? A vazão mínima diária, e que deve ser, segundo a norma, aplicado para verificação da pressão máxima noturna, né, naquela cidade. A gente vai falar de pressões dinâmicas, pressões estáticas mais na frente, mas, de qualquer maneira, eu já adianto que isso aqui eu, particularmente, acho que não é muito prático, né, adotar isso aqui, calcular esse, até porque o fluxo mínimo em uma cidade, ou seja, a vazão mínima na rede, né, pode se aproximar de zero, né, principalmente em algumas áreas, em alguns bairros, em alguma cidade pequena, né, durante a noite, pode ficar ali só perda tal, e pouco consumo. Então, bom, a norma diz isso, né? Se for o caso, pegar para calcular qual vai ser essa pressão máxima noturna, porque com a vazão mínima, a pressão é máxima, tá? Mas a gente determina a pressão estática, né, na rede, que é a máxima que pode ocorrer, que é sem fluxo nenhum, um fluxo zero, então um fluxo mínimo seria zero, né? Já dá a máxima que vai ocorrer, que é a estática, pressão estática. Bom, de qualquer maneira, está aí a referência, a recomendação, a orientação da norma com esse outro parâmetro. Faremos agora
uma pausa concluindo esta primeira parte da videoaula de número 002, que trata sobre a unidade de rede de distribuição. Continuaremos com a segunda parte deste assunto na próxima apresentação.